Olá pessoal, bem-vindos de volta aí. Nós vamos agora então continuar nossa aplicação. Nós estamos trabalhando aí com Django e vamos criar agora, né, buscar os dados do banco e vamos listar esses dados para que as pessoas vejam, né, enxerguem os dados e possam, é, obviamente, né, quando a gente cadastra lá vai aparecendo os dados, né? Então vai alterando ali, vai modificando, vai mostrando os dados de maneira mais dinâmica, né? Nós podemos colocar como se nós quiséssemos, nós poderíamos colocar, buscar só os ativos, igual a gente fez lá no blog, né, por exemplo. Mas vamos lá, então vamos fazer o processo aqui, né? É, então, inserimos alguns dados, inclusive no servidor que está rodando, vou dar uma paradinha nele aqui. Nós vamos então agora buscar esses dados, né? Beleza. Então, pessoal, como a gente já falou, né, o Django ele trabalha com a estrutura é, model template view, né? Que o view faz parte, faz o papel, digamos assim, da controladora aqui na nossa, como se fosse uma estrutura MVC, onde o view faz parte da controladora, né? Então agora nós vamos então nas views vamos inserir então, nós vamos inserir os dados, né, vindos do banco no contexto de devolução, ou seja, no contexto de resposta, né, de response lá do servidor, né? Então tem um request, tem um response, né? O request vai fazer a requisição, então na resposta nós vamos mandar de volta então dados do banco de dados para que ele possa montar a nossa página de acordo com os dados que estão lá no banco, né? Então vamos fazer esse processo aí, vamos lá. Aqui, então nós vamos voltar nas nossas views, né? Views. E vamos, aqui nós utilizamos o index view, que é herded template view, nós só fizemos isso, na verdade, nós só fizemos isso para que ele ligasse, né, a view aqui ao index, que é a nossa view principal aqui, né, que é a nossa template principal, né. Temos template principal, então é o index, está aqui. A partir dele nós subdividimos ele em pedacinhos, né, na última aula, na penúltima aula nós fizemos isso. E agora então nós vamos trabalhar com colocar dados aqui para que a gente possa trabalhar com ele lá no index, né? Então vamos lá. Então o que nós vamos fazer então? Nós precisamos, dentro da classe, nós precisamos criar um método. Na verdade esse método já existe na classe TemplateView. Vamos tentar ver um pouquinho essa classe. Pressionei, deixa eu mostrar o que eu fiz primeiro, né? Que senão vocês não vão ver. Aqui, ó, eu pressionei o botão Ctrl do teclado, que está aí no cantinho inferior esquerdo aí, né? Pressiona o Ctrl, segura e clica em cima do Template View. Ele vai abrir pra gente onde é que está a classe Template View, que está dentro de um arquivo chamado base.py, né? Que é um pacote, digamos assim, né, de arquivos de classes que a gente vai utilizar para templates aqui. E essa classe template view, ela herda de alguns mixins, ou seja, ela utiliza alguns mixins, é conceito de herança múltipla aqui no Django, né? Ele pega pedaços ali que ele precisa, né? Então, o template response e o context mixin. E herda também da própria view, da própria classe view, né? Que é a classe mais genérica das views aí. E ele vai precisar de responder alguma coisa e vai precisar de trabalhar com contexto. Esses aqui vão ser importantes para a gente. Olha só, então aqui ele faz um render, ele renderiza, né, nossa página, a resposta, né? Então ele tem uma função que renderiza as respostas aqui. Então ele pega o request, os argumentos que eu passar aqui no contexto, né? O conjunto de argumentos que eu posso passar. E no contexto ele vai obter, olha só, no contexto ele recebe o get context data, passando os argumentos que ele receber, né? E retorna renderizado a resposta, renderizando o contexto, que é o context data. Esse context data, por sua vez, ele vem desse context mixin aqui. Eu vou pressionar o Ctrl e segurar e vou clicar em cima do mixin. Ele vai trazer aqui, ó, get context data.
Essa função getContextData, ela então, ela é aquela responsável pelos dados do contexto, né? O próprio nome já diz, você vai obter os dados do contexto. Então, eu posso pegar os dados que já existem na view, né, no template, né, e utilizar ele para colocar mais coisas nesse contexto e devolver esse contexto para que ele possa ser trabalhado lá do lado do cliente, tá? Lá do lado do cliente. Então vamos, está tudo dentro de base aqui, tá vendo? Então esse mixin também está aqui. Ó. Então, ó, ele é um mixin padrão de conceito, né? De contexto que está falando aqui. E ele passa, né? Uma chave, como chave, né? Ele passa argumentos chaves aqui, né? Que vai ser recebido pelo getContextData como um contexto de template. Então é isso que eu falei, né? Pega o template e pega o contexto dele, ou seja, tudo que tem dentro do template, e a gente vai acrescentar mais algumas coisas para devolver isso lá para o lado do cliente para a gente poder trabalhar. Então vamos fechar aqui. Vamos trabalhar nisso, né? Vamos lá. Então aqui, ó, nós vamos sobrescrever um método, esse método getContextData, tá? Deixa eu até colocar aqui, deixa eu colocar isso aqui, sobreescrevendo o método de obtenção do contexto. Então vou sobrescrever esse método, né? Qual que é o método então? É um def, é uma função, né? getContextData. Ele até aparece ali em cima também, a primeira opção, quando eu começo a escrever get ali, né? Porque ele sabe que eu preciso sobrescrever esse método. Preciso não, né? A gente faz muito isso, né? Então é uma das coisas mais utilizadas é sobrescrever esse método. Por que eu vou sobrescrever ele? Porque eu preciso acrescentar valores nele. Ele só retorna o que ele já traz no template e retorna. Então eu preciso acrescentar algumas coisas para poder, né, ser dinâmico, para poder adicionar e mostrar lá para a pessoa. Então o que eu vou precisar aqui? Eu vou utilizar a função context mesmo, esse nome context, ele é um nome meio que padrão, tá? Então nós vamos estar utilizando esse nome mesmo. Poderia até ser outro nome se quisesse, mas em alguns momentos pode dar algum problema, porque a gente pode estar utilizando, é, geralmente o padrão é context. Como a gente está usando classes pré-prontas, né, classes que já foram criadas por alguém, que é o template view, ainda né, template view, por exemplo, que está herdando, então a gente precisa usar os nomes padrão deles também, né? Então context é esse nome. Então o que ele vai receber? Ele vai receber super, que é da superclasse, né? Ou seja, ele vai pegar da classe template view lá. Eu vou passar como parâmetro a própria classe indexView e ele mesmo. Como se fosse e o próprio self, né, que ele recebe pelo context data ali, que é o padrão ali, né? Aí ponto get context data, estou pegando o context data da superclasse no caso, né? E aí nós vamos passar como parâmetro, eu vou deixar como parâmetro aqui o keyargs, que a gente precisar de passar mais de um argumento para lá. Então, através disso aqui, eu recupero o contexto da superclasse. Recupero o contexto que eu do template do IndexView, né? Então, ó, o IndexView tem um template name, ele faz referência ao template index.html, né? Então aqui eu estou passando para a superclasse esse index.html, né? Passando ele lá, ele vai ser recebido com esse nome de template e pegar o contexto dele. Então eu estou pegando pelo getContextData da classe TemplateView, eu pego o conteúdo de IndexView e armazeno aqui. Agora eu vou acrescentar as coisas que eu preciso, então. Então eu vou colocar assim, ó, context funcionários. Eu vou colocar aqui, entre aspas, né?
funcionários. Beleza. Get função, context funcionários. Ele vai receber o que? Vai receber da classe funcionário. Ah, tá, eu preciso herdar, né? Eu preciso fazer um import dessas classes aqui. Vamos dar uma paradinha aqui, parem aí também, né? Se quem estiver acompanhando, então vamos colocar assim, from models, import, aí eu vou fazer import agora das classes que eu preciso, que é a classe funcionário, né? Funcionário, opa, vírgula, serviço. Notem que eu não estou fazendo import do cargo, né? Do cargo eu não estou fazendo import do cargo não, tá? Por quê? Porque nós não vamos utilizar esse cargo para buscar dados do cargo, né? O dados do cargo vai servir para a gente colocar no funcionário, não é isso que nós usamos? Então, não vai ser necessário. Quando eu trouxer os funcionários, já vai trazer o cargo dele para mim ali. Então, context funcionário recebe, aí nós vamos agora chamar o gerenciador de contexto, né, padrão lá. Então nós vamos colocar aqui funcionário ponto, aí nós vamos usar o gerenciador de contexto objects, né? Nós já falamos sobre esse objects antes, né? All. Então eu vou buscar todos os objetos, né, da classe funcionários. Então estou colocando nesse item aqui, nesse item contexto, ele é um vetor, né? Então eu estou acrescentando mais um rótulo para o vetor chamado funcionários e estou acrescentando todos os objetos da classe funcionário. Já falei para vocês então que ele é lazy, então ele não vai buscar todos uma vez no banco e trazer para cá não, ele vai só fazer uma referência quando eu for utilizar, aí sim, se eu fizer um loop, aí sim ele vai buscando dos dados do banco lá. Aí vamos colocar mais um aqui, context. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar assim por enquanto, depois eu vou pedir para vocês fazerem sozinhos isso aqui, né? Eu preciso vocês fazerem um pouco de coisa sozinho também. Por enquanto eu peguei os funcionários aqui, ok? Não usei nenhum serviço, eu não sei nem se ele vai reclamar, mas acho que não vai não. Acho que não vai achar ruim de eu deixar só um import ali a mais. Beleza. Então, ele está reclamando de alguma coisa aqui, deixa eu só ver o que ele está falando. Vou dar reformatar o arquivo, acho que é só ficar mais perto ali, beleza. Então, acrescentamos aí, né? Agora nós vamos buscar esses dados, então, tudo bom. Isso aqui nós estamos acrescentando e lá agora no template nós vamos ter acesso então a esses dados do funcionário através dessa variável aqui, ok? Então eu vou parando por aqui para não ficar muito extenso. Na próxima videoaula nós pegamos esses dados aqui do view, né? E pegamos lá no template para a gente utilizar e mostrar esses dados, ok? Então vamos dar mais uma paradinha, né? Até a próxima videoaula aí.